Olá, educador! Tudo bem com você? Como você já viu na chamada deste vídeo, hoje nós falaremos sobre uma visão diferente, pois sempre falamos da importância de você aprender Libras. Mas e se depois de você aprender Libras? Imagina se o aluno não souber a língua de sinais, o que fazer? Para isso, nós iremos entrevistar o nosso professor Alex e ele irá contar para a gente a sua experiência. Mas antes de falar do professor Alex, deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou a Vanessa e esse é o meu sinal de identificação na comunidade surda. Eu sou uma das representantes do Blá 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 Libras. Sou tradutora e intérprete, professora e pedagoga bilíngue e tenho 15 anos de experiência com o trabalho na área da surdez. E também convivo com a comunidade surda. Já estudei e fiz vários cursos na área, mas principalmente trabalhei e trabalho com crianças surdas. Então, falar sobre esse assunto é parte da minha rotina e uma das minhas paixões. O professor Alex, como você já deve saber, e logo você verá no vídeo, é surdo, é formado em letras libras e é professor de Libras há 7 anos para crianças surdas. Então, ele tem várias experiências interessantes para nos contar sobre o assunto do vídeo de hoje. Antes de começar a nossa entrevista com o professor, eu quero fazer uma introdução para você entender um pouquinho mais sobre o ensino da Libras como L1, como língua oficial para os surdos, quando eles não precisaram mais ser obrigados a oralizar. A realidade da educação de surdos no Brasil apresenta um divisor de águas no Decreto 5626 do ano de 2005, que regulamenta a Lei de Libras. A partir desse instrumento legal, também se cria um imperativo no campo metodológico das línguas de sinais no país. Em razão do isolamento que se impôs aos surdos em turmas de ouvintes e da negação das línguas de sinais durante um longo período, o processo de ensino e aprendizagem ou de uma pedagogia visual e cultural surda ficou desprezada nos espaços institucionais. Por outro lado, ricos percursos de experiência com a língua de sinais e a cultura surda aconteceram em diferentes lugares, como as associações de surdos, com a presença de crianças, jovens, adultos e idosos surdos. Todo esse material e formulação pedagógica empírica muitas vezes foram perdidos e com isso também tradições foram apagadas. Isso aconteceu porque quando morria um membro da comunidade surda, como acontecia antigamente quando não havia tecnologia para registrar a língua de sinais, e a tecnologia era responsável por difundir a própria língua e o seu ensino, que só era repassado informalmente e muitas vezes até escondido, morria junto também com a pessoa que falecia naquele momento. Hoje, por sorte, temos a institucionalização da Libras, a visão da sua legalidade. Por isso, acreditamos que os enfoques das metodologias de língua de sinais devam se voltar ainda para toda essa produção empírica como elemento essencial para ser retomado dentro de um processo de aprendizado, alfabetização e letramento dos surdos. Mas para esse vídeo não ficar muito teórico, vamos começar a nossa entrevista? Então, nossa primeira pergunta para o nosso professor é: professor, você já teve algum aluno que não sabia Libras? Conta pra gente como foi essa experiência?
Olá, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Alexandro e esse é o meu sinal de identificação na comunidade surda. Bom, você já sabe que eu sou professor de Libras. Você também já sabe que eu tenho várias experiências e trabalho como professor de Libras há 7 anos, não é mesmo? Trabalho na área da língua de sinais e também aqui no Blá. E também trabalho com outros contratos do ensino da língua de sinais. Bom, mas agora eu estou aqui para responder algumas perguntas. Então vamos lá? Vamos às respostas? Bom, na pergunta número 1, a pergunta fala se eu tive algum aluno surdo que não sabia a língua de sinais. E para falar a verdade, é um trabalho muito suado, porque esse aluno, ele não tinha contato com outros surdos. Então eu tive sim, era um aluno que tinha 7 anos, mas ele não tinha convivência com a comunidade surda, ele só convivia com os ouvintes e ele copiava os outros ouvintes para mexer a boca, ele ficava inventando sons. A família não sabia a língua de sinais e ele ficava imitando a família. Então, aos pouquinhos, eu sentei na frente dele e aí ele não queria, eu queria ensinar ele, mas ele fazia alguns gestos, ficava fingindo que falava e aí ficava fazendo muitos gestos, mas eu me esforcei para me interagir com ele, para adaptar então essa língua dele. E aos pouquinhos eu fui mostrando que essa era uma língua, que existia uma comunicação. Então eu fui mostrando sinais e aos pouquinhos ele foi pegando, mas demorou muito para ele aprender. Foi muito demorado mesmo. Então eu fui mostrando tudo, fui mostrando sempre com o apoio visual, começando bem do básico, e com o tempo ele foi então absorvendo essa língua, tendo aquisição linguística, começando a compreender como comunicar, como se comunicar. Claro que ele também fazia um uso de gestos, né? Mas depois eu fui corrigindo e ele foi conseguindo se comunicar melhor através da língua. Mas demorou muito para ele entender. Agora ele já cresceu e conseguiu melhorar bastante e consegue se comunicar. Mas foi difícil também, é bem difícil para ele ler ainda. Mas é bem importante a gente passar essas informações para eles, passar a informação com clareza para ele conhecer. Pegar materiais, mostrar o visual, mostrar imagens através do computador, para ele conseguir entender e fazendo essa adaptação do visual, conseguir entender que ele não precisa só usar gestos, né? Então, isso é bem interessante. Então, eu fui colocando aos pouquinhos essa sinalização para aí, então, ele entender e começar que a língua... E entender que a língua de sinais é uma língua natural. Então, eu sei que existem algumas pessoas surdas que não conhecem a língua de sinais, que não sabem os sinais, então, que ficam usando gestos, né? E até misturam os gestos. Então, isso é muito legal, a gente utilizar o concreto para mostrar o concreto aliado ao sinal. Então, eles vão adquirindo através desse conhecimento do concreto aliado ao sinal. E também eles usam muito classificadores, então é bem importante dar todas essas informações para que eles consigam aprender e se desenvolver, porque isso é melhor para eles, para os alunos. Professor, agora você pode contar para a gente como começar a ensinar Libras para os alunos surdos? Bom, e aí sobre a pergunta, como começar a ensinar um aluno surdo? Bom, na verdade, o meu primeiro trabalho, quando eu comecei a ter contato com alunos surdos, eu já conhecia esse aluno surdo, mas eu não era professor dele, então eu tinha um pouquinho de conhecimento.
Eu sabia aonde ele morava, né? Eu conseguia conversar com ele. Então, a primeira coisa que eu fiz foi explorar esse conhecimento social dele. Aí depois, então, eu fiz o meu planejamento através do social dele, para conhecer o que ele gostava, utilizar as referências dele para o planejamento, as conversas que ele gostava, utilizar toda essa estratégia para o planejamento. E também eu perguntei para os professores que já conheciam ele, para esses professores me explicarem quais eram as dificuldades que esse aluno tinha. E aí, então, eu comecei a conhecer melhor esse aluno para conseguir atender ele. E aí eu fui pegando as informações que eram necessárias para cada vez melhorar o meu planejamento e oferecer aulas melhores para com que ele conseguisse se desenvolver melhor. Então, quanto mais eu conhecia ele, melhor era o planejamento, melhor era o que eu conseguia oferecer para ele. E assim também eu oferecia estratégias melhores para ele conseguir entender, ele conseguir se desenvolver e ele ir melhorando a sua compreensão num todo. Então, o principal de tudo é conhecer os alunos, ter uma referência correta de como é a vida desse aluno, quais são as suas dificuldades, o que ele sabe fazer, pensar nas estratégias básicas, iniciais, como se comunicar com ele, como é fazer perguntas, respostas, se ele tem essas noções básicas, né? Isso é muito importante. Então, esses são os primeiros contatos com os alunos. Isso, se você já consegue isso, aí você já vai conseguir muita coisa. E no caso de ensinar Libras para alunos surdos, quais as estratégias são possíveis de utilizar? Por exemplo, qual é a importância da contextualização? Bom, e aí como ensinar Libras, né, para os alunos surdos? E também quais as estratégias que podem ser usadas e qual é ainda a importância da contextualização. Bom, essa resposta ela é bem complicada, porque, bom, primeiro você precisa conhecer os seus alunos, aí você vai analisar, você vai conversar com cada um deles, você vai entender como cada um deles é, e aí você vai bolar as estratégias específicas para cada um deles. Então, você vai utilizar estratégias, por exemplo, de pergunta e resposta, e vai entender se ele consegue ter essa compreensão, se ele consegue ter esse raciocínio. Se ele nunca faz perguntas, se ele nunca consegue te fazer perguntas ou se ele nunca consegue te responder, se ele não tem a interação, por exemplo, aí é uma estratégia que você vai utilizar. Então, isso diferencia de aluno para aluno, se alunos são maiores, se os alunos são menores. Se os alunos são maiores, a interação vai ser muito maior, né? E se os alunos são menores, a interação vai ser mais básicas, com perguntas mais básicas também, com atividades mais lúdicas para os alunos responderem de forma mais lúdica, com mais interação. Mas o mais importante é observar, conhecer cada um dos alunos surdos. Então, isso é muito importante, porque daí depois você vai conseguir fazer o seu planejamento e pensar nas estratégias para que ele então consiga entender o que você quer dizer, porque às vezes até ele tem uma sinalização que não é clara, e aí você vai ter que consertar a sinalização dele, colocar, por exemplo, verbo, sujeito, preposição, ou então outras estruturas, ver como vai ser a estrutura da língua de sinais na frase. Você vai praticar com ele essa língua de sinais. Às vezes ele faz uma frase trocada, por exemplo, eu vou, posso, então fica muito estranho, né? Então você vai corrigir isso, eu posso ir ao banheiro. Então, você vai mostrando através do diálogo, por exemplo, eu posso ir ao banheiro, ou por favor, eu posso ir ao banheiro, e aí você vai treinando no seu dia a dia para ele ir conseguindo aprender aos pouquinhos, através de frases, através da comunicação corriqueira,
que então seja de forma mais natural, para que ele consiga, através dessas estratégias, aprender de forma natural. Então, assim também, conhecendo a língua de sinais, ele vai perceber a forma como você usa a língua de sinais e aí ele vai absorver. Então, o seu uso da língua de sinais também é uma das estratégias muito importantes. Uma outra pergunta que a gente tem é em relação a quais atividades os professores podem utilizar para ensinar os alunos que estão aprendendo Libras. Talvez você pode usar exemplos que você já use com os seus alunos. Bom, sobre a pergunta relacionada às atividades que os professores podem utilizar para ensinar os alunos que estão aprendendo Libras. Bem, então, na escola, por exemplo, nós temos alguns professores que já conhecem um pouco da língua de sinais, outros que já estão aprendendo mais da língua de sinais. Então, no caso da comunicação com o aluno surdo, esses professores eles já se preocupam com essa comunicação. Mas quando o professor não sabe a língua de sinais, fica um pouco mais complicado, não é mesmo? Então, o professor ele vai precisar utilizar de estratégias diferenciadas, iguais os professores, não iguais para os alunos ouvintes. Ou a estratégia para o aluno surdo é uma estratégia diferenciada. É uma estratégia não mais facilitada, mas é uma estratégia para que ele consiga compreender, para que ele tenha uma comunicação, para que ele veja essa atividade, para que ele veja e consiga compreender, consiga interagir, fazer perguntas, tenha respostas também. Então, uma das opções é sempre procurar os professores do AE, os professores da sala de apoio, se você não sabe Libras. Muitas vezes os alunos, por exemplo, eles não conseguem ler as atividades, eles não sabem ler bem. Então, o professor vai precisar adaptar essa atividade em vez da escrita com o uso de imagens, com o uso de sinais. Então, isso dá um trabalho também, mas vai mostrar que tem um objetivo por trás. Vai mostrar que esse trabalho vai funcionar lá para os professores, lá para os alunos. Então, isso é muito importante. E aí, vamos voltar ao assunto de conhecer o aluno, porque para o aluno é muito importante que ele consiga fazer essa atividade. O professor é responsável com que o aluno também consiga fazer essa atividade. Ele precisa adaptar a atividade para entregar para o aluno e que ele consiga fazer atividade iguais a todos os outros ouvintes. Exatamente igual ou até melhor. E se a gente der a mesma atividade para os alunos surdos e para os alunos ouvintes, o aluno ouvinte vai se sentir fracassado e esse não é o nosso objetivo nunca. Então, por isso, os professores precisam utilizar estratégias específicas. E se algum professor quiser alguma ideia específica, pode me procurar que eu vou ajudar sim. E ainda, quais as dificuldades do aluno surdo que não sabe Libras na escola, professor? Bom, na quinta pergunta, a gente tem sobre as dificuldades do aluno surdo que não sabe Libras lá na escola. Então, depende muito do aluno. Às vezes é um aluno mais esforçado, às vezes é um aluno que realmente não sabe nada, às vezes é um aluno que tem um intérprete e esse intérprete vai se esforçar, é um intérprete fluente, ou às vezes é um intérprete que não é fluente. Então, depende de vários fatores. Às vezes é um intérprete que não sabe, não conhece muito bem a língua de sinais, não conhece profundamente a estrutura da língua, então às vezes ele conhece só o básico e aí também vai passar só o básico para esse aluno, então os contextos vão ficar desconexos, né? Então vai ser bem complicado para esse aluno. Mas o grande problema na escola, principalmente nas escolas inclusivas, é que é muito complicado para o aluno surdo conseguir se desenvolver e entender. Porque depois, quando ele vem, por exemplo, para uma sala do AEE, para uma sala de atendimento educacional especializado, e tem um atendimento específico com o professor surdo, aí sim a gente percebe que falta uma clareza na explicação.
porque aí com essa explicação específica na língua dele, contextualizada, ele viu que ele perdeu muito lá na sala de aula. Então, por isso é muito importante ter um local onde ele tire as suas dúvidas, que ele tenha uma explicação de forma clara, onde possam ser feitas adaptações para ele, e também lá na sala de aula, onde ele possa ter as respostas às atividades iguais aos ouvintes. Porque a gente sabe que lá na escola inclusiva, essa adaptação das atividades, do planejamento, elas não acontecem sempre. Então, é muito difícil, as notas dos alunos surdos são sempre muito baixas, é muito difícil até para a gente falar sobre isso. Mas o principal, por exemplo, é essa falta de conhecimento, porque ele não sabe das disciplinas, ele não tem todo o conhecimento. Por exemplo, eu, no meu caso, quando eu consegui entender história, geografia e todas as outras disciplinas, foi muito interessante, porque na minha época eu não tinha isso. Às vezes o aluno surdo ele até consegue entender um pouco, mas não consegue entender de forma clara. Então, também tudo depende de cada profissional, do intérprete que está ali junto. Eu, muitas vezes, vejo uma explicação e entendo, mas aí, quando eu vou repassar para o aluno surdo, eu faço toda uma explicação com que ele consiga entender, porque a língua de sinais é uma língua de sinais clara. E o professor, quando está falando, é diferente, são culturas diferentes. Então, isso depende muito de cada aluno surdo. Para finalizar a nossa entrevista, então, a gente quer saber qual é a importância de um professor surdo como modelo para os seus alunos surdos. Bom, e agora falar sobre a importância do professor surdo, então, sendo um modelo para os seus alunos também surdos. Nossa, é extremamente importante. E por que é importante? Porque o professor surdo, um professor sinalizante, ele vai ver o aluno não só com as coisas que faltam a ele, mas como um sujeito que precisa ser estimulado, como um aluno que precisa ser pensado e que eu, como professor, preciso me esforçar e que ele tem a capacidade, que é um aluno inteligente, que tem uma história e que passou por muitas coisas, que é surdo como eu e que tem várias outras coisas que precisam ser estimuladas. Então, eu percebo que, por exemplo, eu sei da minha história, eu sei da luta de toda a comunidade surda. Então, eu sei que, é claro, existem professores que se esforçaram na minha época, mas para mim, por exemplo, eu tive um atraso na aprendizagem. E aí eu não quero que isso aconteça como aconteceu lá atrás comigo. Eu planejo, eu crio estratégias, eu quero fazer esse aluno que ele veja com que ele pode ter uma autoestima elevada, com que ele possa ser melhor, com que ele entenda que ele é um surdo empoderado, com que ele pode entender o mundo, com que ele pode se comunicar com a sua família. Então, isso é muito importante. Eu realmente não quero que os surdos de hoje sofram o que eles sofreram lá atrás. Eu não quero esse sentimento mais. Então, eu quero com que eles consigam perguntar, responder, interagir. Eu quero com que os surdos cheguem para mim e perguntem e interajam e sejam curiosos e saibam das informações e sejam curiosos, admirados. Então, eu sei que nós temos vários marcos na história. Então, é por isso que eu luto, por isso a importância do modelo surdo, da cultura surda, da comunidade surda. São vários os porquês, mas é muito importante a gente repassar isso tudo para o surdo, fazer as adaptações para ele, passar uma informação clara para ele, passar atividades adaptadas. Se a gente passar só uma atividade igual aos ouvintes, para ele vai ficar muito fraco, muito limitado, ele não vai ter o acesso. E na língua de sinais, atividades pensadas em vídeo, ele vai conseguir responder, vai conseguir entender de forma muito mais clara. E agora então, vamos aprender algumas palavras que o professor Alex selecionou para ensinar para a gente, já para a gente conseguir se comunicar em língua de sinais. Obviamente, essas são palavras, são sinais soltos.
mas através dessas palavras você pode fazer as suas frases, o seu contexto. Bom, então agora vamos lá? Vamos aprender um pouquinho de Libras, vamos aprender alguns sinais de algumas palavras? Vamos aprender? Bora lá? Então vamos lá. O primeiro sinal que a gente vai ver é o sinal de estratégia. Veja só, esse é um movimento do sinal estratégia. A configuração é em Y. Veja o movimento, uma das mãos de apoio. O segundo sinal é o sinal de importante, com a configuração de mão em I, fazendo um movimento circular para cima, importante ou importância. Eu também posso fazer com a mão virada, importante ou importância. O sinal de ensinar ou ensino. Veja só, com as duas mãos fechadas, é como se eu desse uma leve abrida na mão, uma leve jogadinha. Então, se eu ensino, o movimento vai para fora. Se eu sou ensinada, o movimento vem para mim. O sinal de aprender. Aprender é um movimento de abre e fecha a mão na testa. Também é um sinal de aprendizado, aprendizagem. Eu posso fazer ele com mais intensidade, com uma mão, com duas mãos, com mais expressão facial. Então, veja que existem variações desse mesmo sinal. Agora, o sinal de atividade. Uma das mãos aberta, a outra começa fechada e depois eu faço um movimento para baixo, abrindo a mão. Atividade. Atividade. Certo? Agora, o sinal de escola. 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 Eu junto as duas mãos como se fosse fazendo o teto de uma casa e depois eu junto como se fosse estudar. Agora o sinal de experiência. Experiência. Com a mão fechada, eu faço um movimento circular do lado da bochecha. Ainda o sinal de difícil. Difícil. Fazendo com o dedo indicador na testa, difícil. Eu também posso fazer com as duas mãos, se eu quiser colocar intensidade. Difícil. Difícil. O sinal de professor. Veja como eu faço a configuração de mão. Professor, com um movimento no espaço neutro na frente. O sinal de inclusão. O sinal de inclusão. Uma das mãos abertas e uma das mãos apenas o indicador, ou ainda esse sinal, ou ainda esse terceiro sinal, inclusão. Então, temos 3 sinais, inclusão. Opção 1, 2 ou 3. Inclusão. 1, 2 ou 3. 3 opções do sinal. O sinal de fazer. Fazer. A configuração de mão é em A e eu bato a unha do dedão, dos dois dedões. O sinal de alfabetização. Então, ensinar o ABC. Ensinar ABC, certo? Então, agora, se você precisar, volta no vídeo, treina os sinais, treina todas essas palavras para você conseguir aprender melhor, para que você melhore ainda mais na língua de sinais e consiga então se comunicar com os surdos, pois isso é muito importante. Tchau, beijos! Então é isso. Para encerrar, queremos deixar como reflexão de que as metodologias não apresentam garantias e certezas de como o ensino deva ser, mas funcionam como um conjunto de ações e práticas pedagógicas que envolvem o esforço do professor em pensar o método específico para esse grupo de alunos e então desenvolver atividades construídas a partir da cultura surda, que produz efeito de sentido mais significativo para essa comunidade. Tudo isso, se possível, dentro de um currículo
que está sempre aberto e em movimento para atender à realidade que se apresenta. O campo metodológico, então, é um contínuo repensar das relações pedagógicas. Certo? Então, você gostou da nossa entrevista de hoje, das nossas reflexões? Muito conteúdo para você aprender. Então, você já sabe, se esse conteúdo fez sentido para você, se você se identificou com a nossa mensagem, lembra de curtir esse vídeo que a gente produziu com tanto carinho. E aí, se você também acha que pode colaborar, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você escolheu que precisa receber essa mensagem também. Você pode enviar o link, pode ser num grupo do WhatsApp ou até mesmo pela mensagem do Instagram. Bom, nós aguardamos você no próximo vídeo e também nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no Facebook e no YouTube, todas com o nome Blá 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 Libras. Segue a gente por lá. Nós ficaremos muito felizes. E nós temos muito conteúdo para você aprender e praticar a Libras e também sobre a cultura e a comunidade surda. Tchau, abraços!